Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma live. Como prometido, em 2019 a gente vai ter várias lives. Hoje a nossa live é com a doutora Ana Flávia Araújo, que é sobre o mito, né, sobre a produção de carnes. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara é que a gente vai falar da porteira para dentro, tá? A gente não vai falar sobre distribuição, a gente não vai falar sobre abate, a gente vai falar sobre a produção, né? E o profissional, o zootecnista, é ele que é responsável por essa atribuição, né, da porteira para dentro. E aí eu vou falar eu vou deixar ela explicar um pouquinho, né? Deixar ela explicar do jeito dela, como que isso se dá, como que os ossos do ofício da profissão de zootecnista. Eu tô só esperando ela entrar, ela já tava prontinha, falei com ela no... Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Não. E aí, gente, as perguntas que fizeram pra gente foram perguntas, assim, que não eram sobre... Eu vou até ver aqui se tem alguma pergunta que eu possa colocar. Ó, fizeram perguntas de quanto custa uma alimentação de carnes, qual a quantidade de água... Tem gente falando que faz cetogênica, se tem algum problema. Então, fizeram muitas perguntas que não tem a ver com a live de hoje, tá bom? Não consigo perder peso na carnívora. Entendeu? São várias as questões que não são relacionadas. Já olhei aqui as questões que não são relacionadas ao nosso tema da live. E eu posso fazer Amanhã eu abro mais um perguntas e respostas e faço uma live só de perguntas e respostas para vocês, tá bom? Com essa nova função do Instagram que permite a gente ver as perguntas que foram feitas, né? E aí, nas últimas 24 horas. Então, eu tenho que fazer amanhã e aí eu faço a live no dia seguinte ou na noite, tá bom? Para vocês. Pera aí, tô mandando uma mensagem aqui pra ela, falando que a gente tá no Instagram do Dieta Carnívora. Oi, Lilian, tudo bom? Gente, se vocês têm alguma pergunta, eu vou falar um pouquinho aqui o que a gente vai discutir na live, pra vocês já irem se ambientando. A gente vai falar um pouquinho sobre o mito dos antibióticos, o mito dos hormônios e sobre os tipos de gado bovino, tá? No Brasil, disponíveis no Brasil hoje. E aí a gente tá preparando lives pra vocês, creio que já na próxima semana, vamos ver se ela vai confirmar pra mim, sobre... Eu vou trazer aqui um produtor de carne, um produtor de gado, né? Falar sobre, né? E aí eu vou ver também com outras pessoas sobre a distribuição, sobre o controle de qualidade. A gente vai falar tudo sobre carne, né? Que às vezes a gente fica assim, né? Como é que eu sei a procedência? Não, tenho receio, porque a carne leva muito antibiótico, porque leva muito hormônio. E o gado? O gado é livre ou não? Tenho que comer carne orgânica, né? Ou tem que ser de pasto? Então tem muita dúvida em relação a isso, né? Quanto à procedência, né? Da carne. Tem muitas dúvidas de compro na bandeja ou compro embalada a vácuo. Tem muitas perguntas dessa natureza que continue enviando perguntas desse gênero, que a gente vai sim responder, a gente vai trazer convidados aqui com competência técnica para responder, né? Não adianta eu querer responder, pesquisar aqui na minha cabeça,
né? Claro que eu posso encontrar muita coisa legal, mas eu quero trazer aqui a perspectiva, né, de quem realmente trabalha com isso, de quem domina o assunto, quem tem expertise para isso, né? Isso é legal também. Tô só esperando a doutora Ana entrar, que... Deixa eu ver se ela já tá aqui online. Não. Aqui, ela entrou. Pronto. Para que eu vou convidar ela. Pronto. Ana, já te adicionei. É só aceitar e a gente manda bronca. Olha ela aí, que linda! Oi! Tá me ouvindo? Estou. Acho que tá todo mundo te Beleza. ouvindo. Beleza. Ai, Bora começar a falar de bom. gado? Falar do que eu mais gosto? Eu vou só me apresentar e vou deixar você também se apresentar, né? O meu nome é Tânia Alves, eu sou Beleza. nutricionista, eu faço parte aqui do projeto do Dieta Carnívora e também do Nutridados e também do Bases Plena. E estou muito feliz com esse projeto do Dieta Carnívora, tem muita gente participando, muita gente querendo saber, querendo aprender. E é legal a gente trazer coisa que desmistifique, né, a carne, principalmente a carne vermelha, que é tão demonizada aí nas últimas décadas. Agora eu vou passar a bola para deixar você se apresentar, falar um pouquinho do que faz um zootecnista, do que né? Quais são as suas competências, como é que isso se dá aí, porque eu acho que não é uma coisa que muita gente saiba. Não. Na verdade, assim, a zootecnia, ela não é uma profissão nova, ela é nova no Brasil, né? Fora do Brasil, você conhece como Animal Science. Todas as universidades, quando você quer saber alguma coisa sobre nutrição animal, sobre genética, sobre tecnologia de produtos de origem animal, geralmente você tem que ir num departamento de Animal Science e procurar o assunto específico. Nos departamentos de medicina veterinária, você vai encontrar realmente só coisas sobre medicina. É bem específico, né? Então, assim, no Brasil, na década de 50, né, que foi promulgada a lei, né, do zootecnista. Infelizmente, hoje a gente ainda tem no artigo 2º, a linha C, né, escrevendo, né, que o agrônomo e o veterinário podem exercer o papel do zootecnista, porque na época da promulgação da lei não tinham profissionais suficientes para atender a demanda do Brasil. Mas a gente ainda não conseguiu, porque a bancada ruralista da Câmara e do Senado é composta por agrônomos e veterinários. Então, eles não vão querer perder posição, entendeu? Sim. Só que o que eles não entendem é que o zootecnista, assim como o nutricionista, trabalha em conjunto com o médico veterinário, trabalha em conjunto com o agrônomo. Não tem ninguém querendo pegar campo de ninguém, entendeu? Só porque é uma profissão específica, né? E aí, falando, né, da zootecnia, é basicamente uma profissão que ela é generalista, mas no curso você vê basicamente administração rural, né? Ou você segue a linha de administração rural ou de nutrição animal, tanto de ruminantes ou de monogástricos, né? Aí nessa linha você tem os silvestres, né? Ou animais domésticos no meio, animais de companhia também. Você tem a parte de melhoramento genético, né? A genética é uma área muito ampla, mas o zootecnista atua no melhoramento genético. Depois, na hora que eu começar a falar das raças, eu vou contar para vocês sobre a parte de melhoramento genético, que é a minha especialidade. Você pode se especializar em pastagens. Aí você fala assim, mas pastagem, planta, não é coisa de agrônomo? Não, a pastagem é algo essencial para os animais de produção, né? A gente está falando de animal de produção, animal que produz alimento, né, de consumo humano, né? Então, as pastagens é do departamento de zootecnia. Então, é o zootecnista que domina isso. Mas, lógico, o mercado está cheio de agrônomos competentes, né? Assim como está cheio de veterinários competentes na área de nutrição, né? E a gente tem também, por último, a área de tecnologia de produtos de origem animal, né? Profissionais que trabalham aí na qualidade de leite, carne, ovos, mel, né? Todos os produtos, né, advindos da criação de animais. Então, gente, a gente está falando com a pessoa certa, né? Que a dieta carnívora é baseada em alimentos produtos de origem animal. de origem animal.
Então, esse Sim, é o trabalho aí do zootecnista, garantir que a gente vai produzir tudo bonitinho, certinho, uhum. né? É claro O que tem ainda zootecnista, outras ele fases, também né? pode, o zootecnista, ele também pode trabalhar, por exemplo, com cavalo, né, assim, animais de esporte, né, de lazer. Ele também pode trabalhar com animais de companhia, né, cães, gatos, né. Tem até um zootecnista famoso, acho que o nome dele é Alexandre, o sobrenome dele eu não lembro. Mas ele vive nas mídias aí, né, na parte de comportamento canino, Que né? legal. Nossa, ele é bem famoso, e é zootecnista. Então, assim, mas é bem mais restrito, né? Geralmente, a galera da zootecnia gosta de boi mesmo. É da coisa pesada, A gente é da também bota gosta de suja, boi, de entendeu? preferência no É da prato. bota suja, né? É isso que a gente gosta, Ah, né? só para você falar um pouquinho, você já falou agora da sua etnia, se apresentou e nananã. Aham. Fala qual é a sua alimentação, assim. Ah, sim. Eu sou uma pessoa que eu não sabia, né? Eu nasci, né, já com problemas de intolerâncias alimentares, mas eu não sabia. Então, meus pais não sabiam, né? Naquela época, né? Eu tenho 34 anos, né? Naquela época a gente não tinha noção disso, né? Então, eu fui uma criança, né, e uma adolescente que vivia no hospital, mas o médico nunca diagnosticava nada, né? Eu sempre tive muita espinha, sempre tive problemas respiratórios, né? Sempre tive muita dor de cabeça. Com 12 anos eu descobri, né, a síndrome do ovário policístico, né? Mas nunca. Olha, a Vivi entrou A aí, a próxima Causa é ela com a Brasil, gente gente, aqui. criador do gado japonês mais top desse Brasil. Aí, então, assim, eu sempre sofri muito, mas eu não sabia, né, da onde que vinha, e vinha da alimentação. Então, há 3 anos atrás, eu descobri a low carb, né, no final do meu doutorado, no último ano do meu doutorado, eu me apresentei, gente, assim, eu falei da minha, a gente entrou na dieta e eu não falei, tá? Eu fiz mestrado e doutorado em zootecnia, né, com especialidade, né, subárea, que a gente fala, na área de melhoramento genético, né? Eu sempre trabalhei com ruminantes, né? Primeiro eu trabalhei alguns anos com bubalinos e eu passei toda a minha pós-graduação trabalhando com gado de corte, genética de gado de corte. Genética da condição corporal de gado de corte. De condição corporal, vocês podem ter certeza que aqui, ó, eu bato no peito. Aí, então eu conheci a low carb, né? No final do meu doutorado, depois de ter ficado pré-diabética, depois de ter descoberto o hipotiroidismo, né? Aí, com a low carb, só levantamento de garfos, sem academia, porque eu sou um ser que não sou muito fã de esporte, eu gosto só de dançar mesmo, sabe? Aquele arrocha. Eu gosto de dançar, mas a academia não é muito comigo, não. Então, com a low carb, eu emagreci 17 quilos. Mas mesmo assim, eu continuava com dor de cabeça, eu continuava com dores nos seios, eu contraí uma espécie de alergia, eu achava que era alergia nas mãos, né? Eu lavava a louça, aí minha pele da mão, assim, parecia que você estava pegando, assim, num jacaré, numa lagartixa, vocês já pegaram num réptil? Né? Aquela sensação, assim, ruim. E De ficava ferindo, aspereza, né? e feria a minha mão toda. Aí eu troquei o detergente na esperança de ser alergia, porque eu sempre fui muito alérgica, né? Poeira, pelo, tudo, né? Não sei como é que eu consegui ser zootecnista, tão alérgica que eu sou. Aí troquei, mas reduziu só um pouco. Não terminou, né? Aí foi quando eu achei a dieta carnívora. Achei o perfil de vocês, fui procurando outros Instagrams, outras pessoas e tal. Aí eu falei, por que não, né? A cetogênica eu não tinha conseguido. O doutor Eric Neves, né, que eu me consultei com ele há 2 anos Dia a gente atrás. vai conseguir o Dr. Eric Neves aqui, gente. Vamos fazer uma oração. Vamos lá no Instagram dele, vamos falar assim. Doutor Eric Neves faz uma live com o Dieta Carnívora Brasil que a gente quer. Ele é muito bom. Ele é aquele, mata a cobra e mostra o pau. Com ele não tem É vez. Você ótimo. fala, ele te mostra um artigo provando que você está errado. É desse jeito. O negócio dele é beleza. E aí, com A minha acompanhamento experiência, com a minha ele, primeira aí foi quando experiência você carnívora começou foi com ele. com a carnívora, né? Você tinha um Então, a minha acompanhamento primeira dele, experiência começou ali no carnívora foi com ele. Instagram
e tal, se informar. Não, ele me pediu, antes de eu achar a dieta carnívora, né, na consulta com ele tinha me pedido assim: olha, eu quero que você faça 5 dias só de carne e ovo, e 2 dias, aí você passa o final de semana comendo só batata, para você ver como o seu corpo reage ao carboidrato. Aí ele me explicou, fez todo aquele cálculo de tantos quilos de batata que se a gente comer, enfim, né? Aí eu peguei e fiz. Foi a minha primeira experiência com a carnívora mesmo, né? Aí eu cheguei no consultório dele depois, eu falei, doutor Eric, como é que eu faço? Eu não vou ao banheiro. Aquela que todo mundo tem, né? Eu não vou ao banheiro, não sei o quê. E eu não tinha fome, eu não conseguia comer. Pelo amor de Deus, como que isso é possível? Um ser destruidor, né? O meu irmão me zoava, né? Falando assim, que o meu intestino não era preguiçoso. O meu intestino, ele era muito ocupado, né? Porque eu comia tanto, eu comia muito, eu sempre comi muito na minha vida, e muita Ele besteira, estava né? Então, sobrecarregado, eu né? não dava tempo para ele processar as coisas, né? Nem o intestino nem o estômago, que estava sempre cheio, né? Aí, quando eu comi só carne nessa experiência, né, que o doutor Eric me pediu, eu fiquei fascinada, porque a minha fome nunca tinha desaparecido, e essa foi a primeira vez. Então, beleza. Então, eu descobri o Instagram de vocês. Ah, mas aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu não consigo fazer a cetogênica, porque eu não dou conta de muita gordura. A cetogênica não é 60% gordura? Né, assim, é uma quantidade, né, É, generosa, mais ou menos né, de isso. gordura. Né? Enfim, aí eu falei para ele, falei, eu não dou conta de gordura, esse negócio de ficar comendo abacate, não é comigo, entendeu? Eu prefiro uma carne mais magra, uma comida mais magra e tal, mais proteína do que, né, coisas muito gordurosas. Aí eu descobri o Instagram de vocês, fui pesquisando e tal, e comecei a setembro do ano passado a tentar. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei, ó, eu vou fazer igual eu fiz com a low carb. E vou aos poucos, né? Final de semana me dava vontade de comer um vegetal, né? Eu sempre amei quiabo, né? Eu falava que quiabo era vida para mim. Então, tipo, final de semana eu comia um quiabinho aqui, uma coisinha ali, mas durante a semana firme. E aí eu comecei a descobrir que assim, durante a semana eu ficava muito focada, sabe? Não sentia fome, a dor de cabeça acabou, a minha mão acabou, não tinha mais ferida, a dor no seio que eu tinha sempre, mesmo pelo carne, acabou tudo, todas as outras zicas que eu tinha, acabou. Entendeu? A carnívora simplesmente deixou minha vida perfeita. Em termos de, né, de problemas de Saúde. saúde e tal. É difícil, porque eu viajo bastante, né? Aí quando você viaja, o que você come? O máximo que eu consigo comer, que não tenha glúten, que não seja tão processado. O pão de queijo, tá, é uma bosta, porque polvilho, né, é high carb, mas enfim, é o, é o mais maravilhoso, né? Às vezes, dependendo da cidade que eu vou em muitas cidades, né, de interior, né? Nem um self-service com uma saladinha mais ou menos, sério. Às vezes eu também não acho, entendeu? Mas aí, assim, tem vezes que eu viajo, aí eu tenho que pagar mais caro no self-service, porque eles veem que meu prato é só É só carne. carne. Aí eles falam, olha, é mais caro. Eu falo, tá bom, né? Paciência, né? E aí é isso, a dieta carnívora simplesmente mudou minha vida. É difícil? Você vai na casa das pessoas, pô, faz cara ruim, né? Mas também tem a parte boa, né? Eu emagreci com a low carb, mas eu ainda continuei com aquela pochetinha, né? Você ainda continua. Eu sempre tive braço grosso, bochechão. Simplesmente a carnívora, eu reduzi 8 centímetros de barriga. Eu não pensei que eu pudesse em tão pouco tempo, Isso depois né? da low carb, né? Depois da low carb, de setembro pra cá. De setembro pra cá. A Eu gente tava começou a com. conversar, eu tava vendo o nosso histórico. Gente, essa live era pra Ah, ter acontecido em outubro, olha. A gente se fala desde dia 20 de outubro. Olha como a gente enrolou. então, aí depois da carnívora, eu ainda consegui emagrecer mais 4 quilos, né? Mas perdeu mais medidas, né? Mas perdi mais medidas, justamente. E assim, eu demorei pra. Até hoje eu tenho calça, assim, porque eu não perco músculo, apesar de não malhar, né? De descer pra academia de vez e nunca, né? Mas eu não perco músculo, entendeu? As minhas calças continuam as mesmas, com a diferença que na parte da barriga tá tudo frouxa, né? Uhum. Eu visto hoje calças dos meus 15 anos, né? Que ficaram guardadas por uma É paixão. Eu realmente falei, não, sensacional. Tem gente, muita gente que percebe isso mesmo.
mas essa redução que não emagrece muito em termos de peso, né, ponderal, mas em termos de medidas, perdem bastante medidas. Mas agora a gente vai falar de gado. Opa, beleza. Bora lá. Vamos Aqui na falar de... nossa pauta, Ah, a gente tinha eu mudei combinado. só a ordem da nossa pauta, tá? Porque eu preciso de uma ordem certa para que vocês entendam os assuntos. Ah, então A vou falar nossa na pauta ordem, tá né? raças por último. Isso, Não, então tem que ser tá, tá, primeiro. então tá. O primeiro que tá aqui na nossa pauta é o mito da carne Hum, orgânica e de pasto livre, que é uma coisa que a gente vai se aprofundar com a Vivian, Aham. se ela topar, né, fazer uma livezinha com a gente. Eu já conversei com ela, ela falou que ia fazer, né? É, A a Vivian do Vivian, Glamour Rural. eles estão num processo, né? Eles vão fazer a conversão para o sistema orgânico, né? Uhum. Mas o top deles é o gado japonês, né? É, É, mas aí fala um para pouquinho pra sabor gente. e qualidade. Eu sei que a Vivian vai entrar mais ainda nesse assunto do mito da carne orgânica, né, e tudo mais, e de pasto livre, mas dá uma palhinha aí pra gente não chegar tão cru na live com. Uhum. Mas primeiro deixa eu explicar para vocês sobre as raças, como é que é o. Eu não vou ficar falando uma por uma, até porque a gente não sabe ao certo quantas raças bovinas no mundo existem. A Índia está até hoje fazendo um registro de raça. É muito bovino nesse mundo, graças a bom Deus, né? Então, exatamente. É o seguinte: os bovinos são originários do bovino auroch, né, que já está extinto, que é Bos primogênios. Do Bos primogênios, a gente tem dois ramos, né? Bos taurus taurus e Bos taurus índicos. O Bos taurus taurus são 5 vertentes, né? Você tem as raças mochas britânicas, né? Que o principal representante dela é o Angus, que tanto tem no Brasil, né? Que 80% do sêmen vendido, né, para inseminação no Brasil é da raça Angus, né? Depois a gente vai explicar o motivo. Dos Países Baixos e Noroeste Europeu, que a gente tem o Hereford, que também é um bovino uma raça muito utilizada aqui no Brasil. Aí você tem as raças continentais, malhadas, cimental, charolês. Você tem as raças de pelagem única, né? Devon, Limousin. Estou falando as mais comuns, tá? Que a gente tem no Brasil e que, porventura, alguém possa ir no supermercado e, de repente, ter um selo lá. Carne certificada charolês, entendeu? É para a pessoa entender. A gente tem as brasileiras, que vieram com a colonização portuguesa, né? São da Península Ibérica. Vou falar sobre elas já já. E, por último, a gente tem os taurinos africanos, né? O que aconteceu com os bovinos? Os bovinos originalmente são da Ásia, né? Eles passaram da Ásia, África, subiram para a Europa. Essa é o histórico, né, que a gente tem dos bovinos. E nesse processo evolutivo, nesse tempo todo, as raças foram se diferenciando, né? Agora, os bosíndicos, né? São animais indo-paquistaneses, né? Indo da Índia, né? E Paquistão, porque eles são aquela região ali próxima à Índia ali, né? Hoje em dia, a nossa pecuária a base da nossa pecuária é Nelore, que é um animal da região de Ongole, na Índia, né? O que aconteceu no Brasil? O Brasil, né, nas Américas, de uma forma geral, não tinham animais domésticos, né? Não tinha bovino, não tinha suíno, não tinha aves. Com a colonização, né, com a vinda dos portugueses e os espanhóis, eles trouxeram esses animais. Os portugueses e espanhóis também foram à Índia, né? Fizeram passeio lá, voltaram. A história do Brasil não tem toda aquela história de trazer, né, as especiarias e não sei o quê. Então, nessas navegações, vai e vem, trouxeram os zebuínos, né? Na história, foram mais ou menos 80 mil taurinos, né? Ou seja, animais europeus, que vieram para o Brasil. E os indianos são 6.300 animais, mais ou menos. Foi fechada a importação por uma questão de problemas sanitários, né? Só que os taurinos, pelo fato deles não serem adaptados ao nosso clima, eles não conseguiram se multiplicar. Lógico que hoje a gente tem progressão de raças, né?
mas quem se multiplicou naquela época foram os zebuínos. Por quê? Né? Os zebuínos, eles têm mais glândulas sudoríparas, né? Eles têm mais grânulos de melanina, eles têm maior adaptação, por isso, né? Eles têm maior adaptação ao sol quente. Um gado europeu jamais vai dar conta de um ambiente de 37 graus num Tocantins, por exemplo, que é onde a Lívia mora, né? Então, assim, os taurinos, né? Eles têm um metabolismo mais elevado, eles têm maior ganho de peso, eles são mais eficientes, né? Em termos do alimento. Só que eles têm pelo longo, né? Esse problema do estresse calórico, né? Do estresse térmico dos taurinos faz com que um touro não consiga, né? Cobrir vaca no sol. O touro, ele... Cobrir, gente, é Por exemplo, namorar, você tá? tem... Isso, desculpa, gente, se eu falar algum termo técnico específico aqui, vocês me puxam a orelha. Então, na hora do calor, o que acontece? A gente não precisa fazer a evapotranspiração, né? Então, vai menos sangue para o rumen. Então, diminui a motilidade ruminal. O animal tem uma digestão piorada por conta do calor. Fora, né, aspectos reprodutivos também. As fêmeas, né, acabam sendo penalizadas pelo calor também. Aí, com dificuldade de ovular, com dificuldade de segurar prenhez, né? Então, tem problemas reprodutivos e digestivos desses animais que não estão adaptados aqui. É por isso, né, por conta dessa falta de adaptação desses animais, é que a gente tem tanta utilização de biotecnologias reprodutivas. Um touro, por exemplo, da raça Angus, ele, se você utilizar, por exemplo, IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, né? Você estipula ali uma estação de monta de 3 meses, né? Você vai inseminar. A gente fala estação de monta, mas na verdade os animais vão ser inseminados, né? Um sêmen de um touro que não conseguiria cobrir aquelas mesmas vacas naquele lugar por conta do calor, entendeu? Então a gente utiliza, né, as biotecnologias reprodutivas, porque esses animais não dão conta do nosso calor, né? No sul do Brasil você consegue ver, né, essas raças europeias a pasto, né? No centro-oeste, no nordeste, né? No sudeste é mais difícil, né? Lógico que tem, mas é um pouco mais difícil. Então, e eu não falei, né? Eu falei dessas 5 vertentes, né? Do gado europeu. E a gente tem também o gado japonês, que a Vivian vai falar melhor pra gente sobre o gado japonês, né? Quando ela vier fazer a live para nós, né? O Kobe beef, né? Foi uma carne descoberta no porto de Kobe, no Japão, por isso ficou tão famoso. E o gado de lá, que foi fechado durante 200 anos, foi 200 anos, abriu para importação, depois fechou de novo, né? É um gado que tem... O gado japonês foi cruzado com várias raças europeias. Então, assim, marmoreio, né? Aquela carne suculenta, né? Mais gordinha, aquele steak famoso, né? Aquela carne gourmet maravilhosa, é gado europeu ou gado japonês. Não tem que dizer. E o gado Nelore está sendo selecionado há muitos anos para marmoreio. Tá. Para ganho de peso? Tá. Mas o forte do nosso Nelore é a adaptação ao nosso clima, que é difícil de algum outro gado conseguir, entendeu como é que é? Então tá, falei das raças, né? Agora, vamos falar do sistema de produção, né? Porque daí do sistema de produção eu entro finalmente no boi verde versus boi orgânico, né? O nosso o sistema de produção de bovinos, não o nosso, né? Pode ser extensivo, né, a pasto, semi-confinamento e confinamento. Quero falar uma coisa importante agora, já de cara. No Brasil, bota uma coisa na cabeça de vocês. Nós não temos gado confinado 100% da vida dele. Essa briga de gado confinado versus gado a pasto deixa para os americanos. O nosso gado é a pasto. Eu vou explicar para vocês. É a pasto. A nossa pecuária não sobreviveria se não fosse a pasto. Sabe por quê? Não é porque pecuarista é bonzinho, não.
né? Eu sou filha de produtor rural, esqueci até de falar para vocês. Só que o meu pai, ele é avicultor. Nós vendemos ovos. Então é outra E história. vai ter outra live só para ovos. Isso, de ovos. Amo. Entendeu? Então, assim, no Brasil, por que nos Estados Unidos é possível o confinamento desde o dia que o bezerro nasce até o dia que ele vai para abate? Primeiro, que grãos lá é mais barato. Segundo, o maquinário. Terceiro, mão de obra. Tudo lá é incentivo do governo. Economicamente falando, o confinamento fora do Brasil é viável. No Brasil é muito caro confinar. No Brasil, a gente só confina dos 3 últimos meses. O machos, né, tem um confinamento de 90 dias e fêmeas um pouco mais longo, né, de até 120 dias, né? Então, voltando, né? Sistemas extensivo a pasto, semi-confinamento e confinamento. Então, tá. Por que mesmo no Brasil, a gente tendo um sistema a pasto, a gente ainda vê animais no coxo? As nossas pastagens, também tem esse detalhe, viu? As nossas pastagens, diferente das pastagens da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, de outras cidades de clima temperado, elas são de menor qualidade e tem uma flutuação nutricional da pastagem. Então, chega lá na época de agosto, setembro, não sei se alguém já foi, você tá lá andando, né, assim, viajando na estrada, aí você olha assim pro lado, você tá vendo um gado pastando numa pastagem seca, uma palhada, tá amarelo, tá esturricado. Você já teve essa noção, né? Você morou no Pará, talvez você tenha visto isso, né? Então, assim, as pastagens flutuam de composição nutricional. Fósforo, por exemplo, fica deficiente na pastagem. Igual a gente toma suplementação, eu tomo magnésio, eu tomo ferro, eu tomo vitamina D, né? O gado também precisa, né? Só que o gado não sabe, ele não vira para você e fala assim, ó, eu tô precisando de potássio, eu tô precisando... Não, a forma que a gente tem de dar o mineral para o gado é através do sal, porque o cloro, o animal procura o sal, né? Então, a gente bota o sal mineral no coxo, né? Tem gente que bota suplementação proteica e tal. Mas então, assim, mesmo sendo a pasto, o gado precisa de uma suplementação, né? Aí, deixa eu ver, confinamento, né? Sobre o confinamento no Brasil, como eu falei para vocês, né? Os 3 últimos meses, né, do animal, no caso, estou falando de machos, né? Você tem aí os animais recebendo capim, né? Capim cortado, silagem, feno, né? Milho, grão, né? Um pouco de grãos, entendeu? Só que assim, não sei se vocês viram, né? Para quem não viu, eu sugiro que vá num post que eu fiz sobre o relatório, Sigam né, a do doutora Ana IBGE. Flávia, que a conta dela, né, do Instagram, tem essa pegada aí de zootecnia, tá? Aconselho. Pois é, aí nesse post que eu fiz, eu coloquei um relatório do mapa e do IBGE, né, mostrando que dos estabelecimentos com serviço de inspeção federal que foram analisados no Brasil todo, apenas 4% do gado que foi abatido era advindo de confinamento. O resto era tudo a pasto, entendeu? Então, no Brasil, 4% apenas, né? Ou seja, dos estabelecimentos com serviço de inspeção federal. Porque assim, ó, a gente tem, né, todo estabelecimento, né, que vende, né, produtos de origem animal, por exemplo, se você tem um frigorífico, se você tem um laticínio, ou se você tem uma lojinha, uma boutique de carnes, se você tem uma lojinha, tipo essas lojinhas de produtos naturais que vendem também produtos de origem animal, você é obrigado a ter um registro. Ou você tem o serviço de inspeção municipal, que você só pode vender ali na sua cidade, ou você tem o serviço de inspeção estadual, que você pode vender no estado inteiro, em várias cidades, né? Ou você tem o serviço de inspeção federal, que você pode vender para o Brasil inteiro, né? Então, assim,
dos estabelecimentos que têm o serviço de inspeção federal, que o mapa analisou, 4% do gado abatido foi advindo de confinamento. Entendeu? O resto não era de confinamento. Então, assim, eu imploro vocês, essa briga de gado confinado não é nossa. A nossa pecuária é a pasto. Mesmo com o gado confinado nosso, só 20% da vida dele foi confinado. E muitos deles, como eu vou falar eu vou falar agora, já vou entrar na parte do boi verde, entendeu? Muitos deles, apesar de serem confinados, não recebem ração. Esse conceito de ração que as pessoas têm não é o mesmo conceito da ração do cão e gato. Eu também não concordo. Se eu tiver um cachorro, eu vou fazer igual a Jade. Eu vou dar só carne, entendeu? Também não concordo com as rações. Mas o boi é diferente. O que ele recebe no coxo é diferente. Ele pode receber, por exemplo, uma silagem. Ele pode receber grão moído. Ele pode... E assim, é uma combinação de coisas, tá? Tem toda uma formulação de uma dieta. Ele não recebe uma coisa só. Lógico que tem muita gente fazendo o que a gente chama de dieta de alto grão, né? Que aí é 70% de concentrado e 30% de volumoso. Concentrado, entenda-se, 18% ou menos, até 18% de fibra bruta. E volumoso é acima de 18% de fibra bruta, né? Então, assim, numa dieta de um bovino, você tem a silagem, que é um capim fermentado, né? Pode ser com grãos, pode não ser, né? Você tem um milho, ou inteiro, ou moído, né? Você tem resíduos de agroindústria, né? Esse resíduo vai mudar dependendo da região que você está, né? Da oportunidade, né? Da oferta de alimentos que tem na região onde você está, né? Então, assim, essa pegada, né, do confinamento nem sempre é ração. A maior parte das vezes, no confinamento, o gado recebe bastante volumoso, né? Que é a mesma coisa dele estar no pasto, só que ele recebe um pouquinho de outras coisas que então, entendeu? Que difere dele estar no pasto. Então, assim, vamos falar de boi verde. Boi verde ou boi natural não é a mesma coisa que boi orgânico, tá? E a parte de orgânico que eu vou falar aqui vale para outras espécies, tá? Porque os orgânicos, a lei dos orgânicos está aqui, ó. Aqui, ó. Faço igual o doutor Eric, mata a cobra e mostra o pau. Entendeu? A lei dos orgânicos, ela inclui animal e vegetal, todas as espécies, né? Então, assim, o boi verde, ele nasceu de uma história chamada Circuito do Boi Verde. O pessoal que cria Nelore, né, que é um gado zebuíno, que teoricamente, né, teoricamente não, a gente sabe, né, que o Nelore, comparado com as raças europeias, tem menor ganho de peso, né, é menos precoce, ou seja, ele entra numa fase reprodutiva mais tarde do que as raças europeias, a qualidade de carne é pior, porque não tem tanto marmoreio, né, então, assim, os criadores da raça Nelore queriam provar, né, que o melhoramento genético que eles estavam fazendo na época, desde 1999, né, que foi a época quando criou esse circuito do boi verde, né, eles queriam provar que a carne Nelore é de qualidade, que o melhoramento está realmente surtindo efeito, né? Então, desde 99, né, que técnicos da associação, né, dos criadores, eles fazem abate programado, né? Que os técnicos de tempos em tempos selecionam alguns animais, né, no frigorífico, fazem teste de peso, né, de carcaça, acabamento, diga-se, gordura, né? Porque o frigorífico, ele exige um mínimo de gordura de cobertura, né? Porque essa gordura de cobertura vai proteger a carcaça, né? Do frio, na indústria. Eles olham também a idade do animal, né? E tudo que você faz, né? Por exemplo, quando você tem um animal, quando você tem um cruzamento de uma raça europeia com o Nelore, de repente o frigorífico te bonifica pela qualidade da sua carne. Se você tem carne Angus, né? Existe bonificação, programa de bonificação para carne Angus, né? Então, assim, começou daí.
com esse pessoal do Nelore. Aí, o que eles fizeram? Ah, já que o pessoal, né, os estrangeiros estão preocupados com uma carne, né, com menos química, né, uma carne mais saudável e tal, então, vamos começar, né, a diminuir, né, ou até tem muitos produtores que não usam promotores de crescimento, né, que a gente sabe que a nível subdose, né, é utilizado no gado, né? Então, esses animais, esses criadores, né, passaram a não utilizar ração, né? A questão não é ração, entende? A questão é o que você coloca no coxo e a qualidade do que você coloca no coxo, né? Não é ração em si, porque ração é o que você forneceu para o animal durante aquele período, né? Então, eles passaram a dar silagem, né? Assim, de capim, sorgo, milho. Estou vendo aqui, eu fiz um cronograma para não esquecer tudo que eu quero falar para vocês, entendeu? Só que, assim, o pessoal do boi verde usa biotecnologias reprodutivas, por exemplo, transferência de embriões, que é proibido no orgânico. Eles usam alimentos convencionais, ou seja, por exemplo, o cara está confinando um gado. Quer dizer, mentira, tá terminando o Nelore a pasto, né? Porque ele ficou tanto tempo a pasto, aí nos últimos 30 dias dele, ele foi pro coxo, né? Colocaram ele no coxo. Aí aquele milho, por exemplo, que o cara comprou, pode ser do vizinho, o vizinho produz milho orgânico, ou milho transgênico. Aí não tem diferença, né? O pessoal do boi verde usa alimento convencional, com a diferença que eles priorizam o máximo de tempo possível o gado no pasto, né? E assim, antigamente, algumas pessoas utilizavam produtos de origem animal, por exemplo, cama de frango, né? O avicultor vende a cama de frango. O bovinocultor pegava a cama de frango e dava para o bovino. O bovino come a cama de frango, mas aí teve o mal da vaca louca. Dar produtos de origem animal para o bovino, hoje é proibido. Só faz quem está querendo ser preso. Entendeu? Então, assim, esse pessoal do boi verde, qual que é a pegada? Né? Maior parte do tempo a pasto, dar uma alimentação diferenciada, entendeu? Ou seja, não tem... e, principalmente, abater com 24 meses, né? O intuito deles é abater um animal mais jovem, né? Provar que o Nelore a pasto pode ser abatido mais cedo. Por quê? Porque os animais europeus são abatidos mais cedo, entendeu? Então, eles queriam, né? Pô, o nosso gado também é bom, entendeu? Então, o boi orgânico. Vamos lá. Para você saber, você consumidor, você vai ao supermercado, eu quero comprar uma carne orgânica. Então, peraí, rapidinho. A visão de quem é leigo. Desculpa, conversa. Me pergunta qualquer coisa, eu falo muito. Esse povo é doutor, gente. A gente tem que, né, peraí. A gente tem que baixar o nível aqui. Deixa eu baixar o nível aqui. Então, qual é a diferença principal entre o gado comum, que não tem nenhum circuito, não é verde? O gado comum. Não, é que essa terminologia de boi verde veio desse projeto do pessoal do Nelore, entendeu? Mas tem gente que cria outras raças, né? E que também pode, né? Ter a mesma pegada. Sim. Foi só um projeto que do comum, do verde e para esse que você vai falar agora, que é o orgânico. Qual é a diferença, pelo menos, entre esses dois, do verde para o comum? O comum é aquele produtor que ele não tá se ligando em nada. Ele pode, por exemplo, criar um animal numa pastagem que foi adubada com química, né, com agrotóxico. Ele pode, por exemplo, os produtores, mesmo sendo pecuaristas, eles têm na fazenda uma área de plantio de milho, às vezes tem plantio de soja, tem uma área que a gente chama de banco de proteína, né, que são plantas leguminosas, né, o próprio nome já diz, né, um aporte proteico para o gado, né, então a gente não tem só a pastagem, né. Aí o que acontece? Esse produtor, ele pode adubar a pastagem com fertilizante químico,
ele não tá nem aí, o gado dele entra no curral, ele mete o ferro, trata o animal, né, assim, com maus tratos, entendeu? Ele não tá preocupado se a ração, ele pode comprar alguma ração, se tem produto de origem animal ou não, ele não tá preocupado com nada, entendeu? Ele quer criar o gado e vender, ponto. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. O Brasil tá mudando. Esse tipo de gente não é a maioria mais, não. Entendeu? Aquela galera que não sabia, que não estava antenado nas novidades, não está ficando no mercado, entendeu? Porque essa galera não produz uma carne de qualidade. E o frigorífico não dá trégua para ninguém. Chegou, eu esqueci de falar para vocês, ó. Os taurinos, eles têm despigmentação, né, nos olhos, nas narinas, né? E existe um problema chamado carcinoma periocular, né? Do olho, né? Que provoca, um câncer, né? Se o animal tem um problema desse, a carcaça, ou parte da carcaça, eu não sei exatamente quanto da carcaça, é rejeitada no frigorífico. Então, não tem dó. O frigorífico não tem dó. Se o cara produz mal produzido, ele não vai sobreviver no mercado, entendeu? Então, assim, resumo. O convencional é de qualquer jeito. É pastagem degradada, é boi ruim de genética, é maus tratos, entendeu? É uma pessoa que não tá ligando, né? Compra um suplemento, cuidado, e, né, de qualquer empresa, não tem não está preocupado com uma consultoria, né? Assim, ter técnicos, né, para melhorar o sistema dele. São aquelas pessoas que acham que sabe tudo, que não tem que anotar nada, Que não entendeu? tem Não menos registra controle, né? nada. Tem só ali o Isso, mínimo não tem para rodar, controle para de ter o nada, é alvará, isso. né? Não sei se nesse seu termo, para ter a licença ali. E, Enfim. Agora a gente vai para o orgânico. Ó, falando em, deixa eu falar, a gente tem falando... 13 minutos só. Quantos? 13 só. Senhor, Você já não falou falei que nem falou, hein, que eu bicha? queria. Não, porque é muita coisa importante, sério. Falar para vocês uma coisa. Quando você vai criar um animal, você tem uma área e você vai criar um animal, o pessoal fala mal da pecuária, né? A pecuária detona o meio ambiente. A primeira coisa que você tem que fazer é um projeto ambiental e mandar para o IBAMA, né? Para o órgão ambiental avaliar. Se ele não avaliar, você não constrói nada lá. Entendeu? Já começa daí. Então, nego que fala que pecuária detona o meio ambiente, então vai reclamar com os biólogos, vai reclamar lá no IBAMA, não com a gente. Entendeu? Depois que você tem o alvará ambiental, aí você tem todo um planejamento, um projeto zootécnico, né? Feito por um técnico, né? Colocando detalhes por detalhes, né? Qual vai ser o seu manejo nutricional, qual é o seu manejo sanitário, né? Se você vai vender bezerro, se você vai vender gado para engorda, se você vai vender reprodutor, tudo ali, ó. E aí, a Secretaria de Defesa do Estado, aqui no Goiás, por exemplo, que é onde meu pai tem a propriedade, chama Agrodefesa. A Agrodefesa tem que aprovar o seu projeto de criação do seu animal, né? E se você tem, né, no caso lá do meu pai, a gente tem um centro de processamento de ovos, mas vamos supor que a Vivian tivesse um frigorífico lá, ela é muito foda. Ela é, né? Mas vamos supor que ela aumentasse a renda dela e falasse assim, não, além do gado, eu vou ter um frigorífico aqui, ó. Do lado da minha fazenda, eu quero um frigorífico. Aí, ela ia ter que registrar o frigorífico dela. Vai ser serviço de inspeção municipal? Vai ser estadual? Ou vai ser federal? Então, gente, pelo amor de Deus, existe fiscalização nessa vida. Entendeu? Existe. Eu vou fazer um post sobre esse serviço de inspeção federal, estadual e municipal. Enfim, boi orgânico. No Brasil, é uma lenda. Por quê? Porque a gente não tem produtor vegetal suficiente para alimentar os animais orgânicos. O produtor orgânico, ele produz parte ou até toda a alimentação dos animais dele na fazenda, justamente porque não tem fora, entendeu? Se ele vai procurar um milho ou uma soja fora, ele só acha transgênico, entendeu? Então, assim, a legislação brasileira permite para ruminantes, né, 15% dos alimentos que você vai dar para o ruminante de origem convencional.
Para os monogástricos, suínos e aves, 20% de alimentos convencional. Então, não me venha falar que orgânico é 100% sem transgênico, que não é. Orgânico não tem ração? Tem ração, mas tem alimentos alternativos, né? Tem alimentos, subprodutos da indústria, né? Arroz, subprodutos de mandioca, arroz, frutas, né? Entendeu? Então, tem ração no orgânico e tem transgênico no orgânico, entendeu? Só que o orgânico, por exemplo, o animal, ele recebe homeopatia e fitoterapia, entendeu? O orgânico não pode. O orgânico, o que é que você tá indo no 5? O gado orgânico tá mais chique que eu, né? Minha filha, você não tá entendendo. Como que os produtores orgânicos fazem, né? Homeopatia, fitoterapia, você faz rotação de pastagens, né? Para controle de endo e ectoparasitas, por quê? Você tem lá na sua fazenda vários piquetes, né? Aí, aqueles X animais, sei lá, suas 5 vaquinhas estão num pastinho ali. Aí, sei lá, 1, 2 semanas. Aí você muda para o outro pastinho, você muda para o outro pastinho, muda para o outro pastinho. E os insetos, por exemplo, né? Besouros, endo e ectoparasitas, né? Ecto, no caso, que estão nesses espaços, que poderiam se desenvolver, né? Eles terminam, porque não tem bicho ali para alimentar eles, entendeu como é que é? Então, você faz o controle, né, com a rotação de pastagens. Você também tem uma coisa que a gente chama de controle biológico, né? No caso de bernes e carrapatos. Quando eu estava no início da minha graduação, eu trabalhei num laboratório de bioquímica, né, de fitopatologia, e uma pesquisadora da Embrapa tinha uma empresa, né, a empresa dela, a base era Bacillus thuringiensis, era bactérias para serem utilizadas no controle biológico de pragas de pastagem. Então, você tinha um produto feito à base de bactérias, que o produtor poderia borrifar, né, na pastagem, ao invés de colocar química, entendeu? Agrotóxicos, para combater as pragas, entendeu? Isso aí eu já Então, vi assim, aqui na Noruega. Eu já morei numa fazenda orgânica aqui. Então tinha esse negocinho todo, assim, de ter alguma. De agentes naturais, né? Não químicos, para o controle de pragas. Outra história. O orgânico tem confinamento. Claro que tem. Os últimos 3 meses, se o produtor orgânico quiser confinar o gado dele, ele pode. Só que aquela história que eu falei para vocês, é silagem com milho orgânico, com capim orgânico, né? Com alimentos orgânicos, né? Tirando os 15% Os que ele 15% pode. vagabundo. Exatamente. Então, assim, na pecuária orgânica, você só pode usar monta natural, né, para o gado, para a reprodução do gado, ou IATF. Você não pode utilizar outras biotecnologias reprodutivas que envolvem hormônios, né? A IATF também tem, mas, assim, por exemplo, transferência de embriões, fertilização in vitro, nada disso pode no orgânico, entendeu? No orgânico, eles priorizam que você crie um gado adaptado, uma raça local, né? Por quê? Porque se você criar um gado, imagina, né, no interiorzão do Goiás, eu quero criar um Devon, né? Um animal europeu muito exigente. Eu vou conseguir fazer orgânico? Lógico que não. Esse bicho vai estar cheio de carrapato? Esse bicho vai estar cheio de berne? Esse bicho vai estar sempre com calor o tempo todo? Esse bicho não vai aguentar minhas pastagens? Você tá entendendo? Então, tem que ser um animal adaptado para local, né? o orgânico, né? E só para fazer aqui, né, até com a SAP, não necessariamente o gado orgânico não será confinado, tá? Mas é aquilo esse negócio de confinamento não importa se é orgânico, se não. não São afeta, coisas né? Não diferentes. As afeta pessoas confundem. como é que fala? É selagem que fala no título de orgânico, né? Como? Não entendi isso. Se for o confinamento, se é a livre, se é a pasto, não influencia, né? Não, Para isso não tem receber nada o a ver. título Isso de não tem nada a ver. O orgânico. sistema não tem nada a ver, entendeu? O sistema não tem nada a ver. Se o criador orgânico quiser confinar o tempo todo, ele pode, desde que ele coloque no coxo, né, alimentos
que não sejam transgênicos, né? Que sejam todos orgânicos, e que de preferência não. Porque assim, a gente sabe que dietas de alto grão, né? Quando o gado come muito grão, ele tem sim problemas metabólicos. E isso é um dos motivos que aqui no Brasil a gente não faz o confinamento o tempo todo. Além do custo, além da mão de obra, né? Se você confinar o animal a vida toda, você vai ter problemas digestivos, né? O nosso animal não está adaptado para isso, entendeu? Então, se o produto orgânico quiser confinar o tempo todo, ele pode. Depende do alimento que ele for colocar no coxo. Entendeu? Entendi. Legal. Então, Achei legal. confinamento não tem nada a ver com a criação de gado. Lembrando, gente, que a doutora Ana falou no início da live que no Brasil praticamente não existe gado de confinamento 100%. Então, se você tem um orgânico brasileiro, provavelmente ele não foi 100% confinado. Ponto. Tem alguma diferença, doutora Ana, na qualidade? Do tipo quê? Assim, se de confinamento, se de pasto? É porque assim, o animal que passou 3 meses no confinamento, recebendo, né, uma quantidade de grãos, ele tem maior acabamento de carcaça, né? Deposição de gordura. Deposição de gordura, de acabamento. Porque marmoreio é questão de raça, entendeu? É uma questão genética da carne é genética. A gordura de fora é alimentação. A gente sabe que é fisiologia isso, não é? Inclusive o ser humano é assim, desenvolve osso, músculo e gordura. Se você tem um animal, por exemplo, as raças italianas, né? A Chianina, né? É uma raça de excelente qualidade de carne, mas é muito grande até aquele animal desenvolver toda a ossatura, botar todo o músculo para depois botar a gordura. Quem é que vai dar conta de ficar criando, botando alimento no coxo ou pasto para esse bicho? Você está entendendo? Então, o produtor prioriza um gado que produz, mas que ele pode ser abatido em menos tempo. Quanto menos tempo, né, menor a idade de abate, mais o produtor ganha. E nós também ganhamos, né? O animal é igual à planta. Quanto mais velha a planta, mais lignificada ela vai ficando, né? Mais cheia de lignina, de fibra, né? Mais dura uma planta, talo, né? Vai ficando. O animal também é igual. Então, uma carne do animal mais jovem é mais saborosa, é mais macia, entendeu? Entendi. Agora, então, a questão da utilização das raças europeias é isso, é diminuir o tempo de abate e aumentar a qualidade de carne. Perfeito. O zebu entra com a adaptação do nosso clima, entendeu? Entendi. Bora passar para os hormônios? Bora terminar essa live e gravar outra, porque aí fica... Vamos, porque eu tenho muita coisa para falar para você. Aí vai parar no meio, gente. Então, a gente vai falar sobre antibiótico e hormônio na sequência, mas eu vou fazer 2 vídeos, porque aí na hora de colocar no YouTube também fica melhor e fica menos confuso para vocês também. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Encerra essa moto. Vou encerrar e começar outra. Fechou.